Fala criativo, tudo beleza, tudo certo? Eu me chamo Rafael Costa, sou designer gráfico especializado em caligrafia e lettering e estou de volta para mais um vídeo aqui no Clube do Design. E hoje eu vou te mostrar como aplicar luz e sombra e textura em uma ilustração, e tudo isso de forma profissional. Vamos dar sequência na vetorização dessa ilustração que você está vendo. Vamos avançar mais um pouco, dessa vez fazendo a colorização do tanque da moto. Vale lembrar que esse vídeo é a sequência dessa série sobre vetorização, então caso você não entenda o começo, vale dar uma olhada no vídeo anterior, cujo link eu vou deixar no card aqui em cima e também na descrição desse vídeo. Então já aproveita que eu sei que você gosta de vetorização e já deixa seu like e nos ajuda na nossa missão de compartilhar conhecimento de qualidade e gratuito. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, aproveita e já se inscreve para ser notificado quando os próximos vídeos dessa série forem lançados. Muito bem, sem mais enrolação, vamos direto para o conteúdo do vídeo. Caso você não saiba, eu estou utilizando uma mesa digitalizadora da Wacom, modelo Intuos, porém, caso você não tenha esse equipamento, ainda pode fazer essa vetorização utilizando o próprio mouse. Eu já estou aqui no meu arquivo do Illustrator e já vou começando com a parte mais fácil, que é utilizar a ferramenta caneta para fazer o contorno do desenho do tanque. Vou iniciar criando uma nova camada chamada tanque. Vou selecionar a ferramenta caneta através do atalho P no teclado e vou configurar ela para ficar com o preenchimento transparente, o contorno vermelho e a espessura do traçado em 0,25 pt. Esse desenho do tanque tem uma forma bem simples, por isso não vai ser complicado fazer esse traçado. Faço aqui alguns ajustes nas âncoras até conseguir uma forma harmônica e com curvas suaves. E caso você não manje nada de vetorização utilizando a caneta, aproveita e depois dá uma olhada nesse vídeo que está aparecendo no card aqui em cima, em que eu te ensino 5 dicas para vetorização profissional. Depois de feito esse traçado, eu vou agora adicionar uma cor qualquer ao meu vetor, só para ter como base na hora de transferir ele para o Photoshop. Você já vai ver como eu faço isso. Selecionei o vetor do tanque, venho aqui do lado e escolho uma cor qualquer. Agora eu vou exportar esse arquivo em forma de imagem em .png para poder utilizá-lo na minha próxima etapa. Agora vou para o Photoshop, onde já estou com o meu arquivo aberto. Lembrando que já expliquei no vídeo anterior como é a criação desse arquivo no Photoshop. Então, mais uma vez vale lembrar que caso você esteja perdido, dá uma olhada nesse vídeo. O que eu vou fazer agora é clicar e arrastar essa imagem que eu salvei para dentro do Photoshop, dessa forma. Ela já vai estar na dimensão exata, clico 2 vezes para confirmar e pronto. Agora eu vou diminuir a opacidade dessa imagem, pois vou utilizar ela apenas para ter uma noção do posicionamento do meu vetor na imagem. Já vou aproveitar que estou aqui e já vou criar uma nova pasta chamada tanque. Vou clicar aqui no ícone da pasta e renomear dando um duplo clique. Feito isso, eu agora vou no meu arquivo do Illustrator e vou simplesmente copiar o meu vetor do tanque clicando em Ctrl C e em seguida vou no Photoshop e colo ele clicando em Ctrl V. Vai aparecer essa caixa logo em seguida e vou selecionar a opção camada de forma. Ela vai ser colada fora da posição original e por isso você deve reposicioná-la com base na imagem que você arrastou anteriormente. Observa também que ela veio na cor preta, que é a cor que está selecionada em primeiro plano aqui no Photoshop e que não precisa ser a cor definitiva do seu projeto, por isso não se preocupa com isso agora. Vou clicar e arrastar essa camada com o vetor para dentro da pasta tanque e agora vou colocar o vetor no posicionamento correto. Vou diminuir a opacidade apenas para me orientar melhor no posicionamento. Feito isso, vou agora utilizar a própria imagem original que usei como referência para desenhar a moto e vou utilizar o seletor de cores para pegar esse tom de verde utilizado na imagem. Copio o código hexadecimal e volto para o meu arquivo original. Aqui eu vou dar um duplo clique na camada do meu vetor e automaticamente vai abrir uma caixa que permite mudar a cor dele. Com isso eu vou colar o código hexadecimal da cor que eu escolhi,
E pronto. Agora eu já posso voltar a utilizar a opacidade normal e o meu vetor já está com o tom de verde que eu escolhi. Agora vai vir uma nova etapa, que é a pintura digital. Pode parecer um pouco complicado no começo, mas depois de praticar você verá que é um processo bem simples. Por falar em complexidade, aproveita e me diz aí nos comentários se você está achando esse processo complicado ou se está conseguindo fazer ele de forma tranquila. Deixe nos comentários, pois assim eu posso saber como você está recebendo essas dicas sobre vetorização. Vamos então passar para a preparação para o processo de pintura digital. Primeiramente vou renomear a camada do vetor e em seguida vou criar uma nova pasta clicando em Ctrl G. A pasta vai surgir logo acima da camada do vetor. Em seguida eu deixo a camada da pasta selecionada, seguro o Ctrl e clico sobre a camada do vetor. Ao fazer isso eu vou formar uma seleção que terá exatamente a forma do vetor que eu criei. Feito isso, eu volto a selecionar a camada do vetor e clico novamente em Ctrl G para criar mais uma pasta. Mantenho a camada da pasta selecionada e clico agora no ícone de máscara de camada. Agora eu seleciono novamente a camada do vetor e crio uma camada em branco clicando nesse ícone. Pronto. Com isso feito, eu já posso então iniciar a pintura digital utilizando a ferramenta Brush. Aqui eu quero te lembrar que todo esse processo de vetorização eu ensino de forma altamente detalhada no meu curso de lettering completo na Suite Criativa. Lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para desenhar suas letras de forma profissional e principalmente como vetorizá-las de forma realista. Então não perde mais tempo e aproveita essa quarentena para melhorar a sua capacitação e voltar ao mercado de trabalho muito mais capacitado e com novas skills. Muito bem, criativo, dando sequência na nossa vetorização, eu agora vou utilizar a ferramenta Brush para adicionar os pontos de sombra no meu vetor. Vou começar escolhendo a cor do meu pincel. Eu posso tanto utilizar simplesmente a cor preta, como também posso utilizar o próprio verde em um tom mais escuro, e é exatamente isso que vou fazer. Vou aqui na imagem da moto e vou novamente utilizar o seletor de cores para escolher o mesmo verde, só que num tom mais escuro. Feito isso, eu volto para o meu arquivo original e já posso utilizar essa cor, pois ela apareceu automaticamente na minha paleta de cores. Seleciono a cor e clico no atalho B do teclado para acessar a ferramenta Brush. O ideal é que ela esteja mais ou menos com essas configurações para a pintura ser mais esfumaçada. Outra dica é observar tanto a pintura da imagem original quanto a ilustração colorida para ter uma noção melhor de onde aplicar as sombras. Comece adicionando sombras de forma bem suave nas extremidades. Algo que quase esqueço de mencionar é que essa camada com a sombra deve ficar no modo de mesclagem de multiplicação. Assim a sombra acaba se mesclando com a cor do vetor e cria um efeito bem mais natural. Depois de fazer as sombras, chegou a hora de fazer os pontos de luz. Vou realizar o mesmo processo, mas dessa vez vou utilizar a cor branca na colorização e nesse caso não vou colocar a camada em modo de multiplicação. Vou criar então uma nova camada acima da camada de sombra, seleciono a cor branca para a ferramenta Brush e inicio a colorização. Novamente eu procuro observar como a luz está sendo representada na imagem original e também na ilustração colorida que eu fiz. A dica aqui é começar com um pincel mais aberto e mais esfumaçado e depois diminuir o tamanho da ponta para criar pontos mais luminosos. Lembrando que eu não preciso ficar exatamente com a mesma pintura da foto original, mas posso fazer algumas mudanças no visual que eu considero interessante.
Com isso finalizamos a segunda etapa desse processo, que foi a pintura digital, e agora chega o momento de adicionar textura no nosso vetor. Eu já selecionei algumas texturas aqui, e para a carroceria geral da moto eu quero utilizar essa que tem esse visual um pouco arranhado e que acredito que pode ficar legal. Lembrando que vou deixar essa imagem disponível para download com o link aí na descrição do vídeo. O que eu vou fazer aqui é clicar na imagem com a textura que eu quero e arrastá-la para dentro do Photoshop. Ela vai vir assim no seu tamanho total e eu vou precisar regular o tamanho dela para se adequar melhor ao tamanho do vetor. Agora ela já está melhor posicionada. É importante que essa imagem de textura esteja dentro da pasta tanque. Com a textura selecionada eu vou clicar em Ctrl G para criar uma nova pasta e vou renomeá-la como textura. Agora eu vou clicar e arrastar a camada da pasta para debaixo da camada da sombra, fazendo com que esses efeitos fiquem visíveis. Depois disso você precisa mudar o modo de mesclagem da pasta para multiplicação para que ela possa se mesclar com a cor de vetor que está logo embaixo. Eu ainda posso regular a transparência da camada de luz para ela se mesclar melhor com a camada do vetor e com a textura. Vou aproveitar também para dar mais um ajuste na camada de sombra, já que agora está com a textura, e também vou reposicionar e ajustar bem certinho a minha imagem de textura de acordo com a área do vetor. Com isso estamos quase finalizando a aplicação da textura. A única coisa que nos falta fazer é um recorte para que a imagem com a textura fique exatamente na forma do vetor. Assim não ficamos com a imagem sobrando e também deixamos nosso arquivo mais leve. Para fazer isso basta clicar nessa máscara da pasta tanque segurando o Ctrl para gerar uma seleção com a forma exata do vetor. Em seguida eu venho aqui em selecionar, modificar e expansão. Vou configurar essa expansão para 5 pixels e clicar em OK. Com isso, a minha seleção ficou expandida em 5 pixels. Feito isso, eu agora vou fazer o seguinte processo. Com a camada da textura selecionada, eu vou criar nela uma máscara de camada. Agora, se você observar, a minha imagem foi recortada e já não tem mais a forma completa dela, e sim a forma exata do meu vetor do tanque. Agora, para finalizar esse recorte, eu vou criar uma nova camada acima da camada da textura. Vou selecionar as duas camadas e clicar em Ctrl E para mesclá-las. Em seguida, eu mudo novamente o modo de mesclagem para multiplicação e pronto, tudo finalizado. Eu ainda posso fazer alguns pequenos ajustes, caso eu julgue necessário, como diminuir a opacidade da camada de textura para esses riscos ficarem mais suaves. Vou aproveitar também para mudar a cor das camadas para que fique bem mais fácil de identificá-las conforme essa vetorização for avançando. Com isso a gente finaliza mais uma etapa dessa vetorização e, como você deve ter visto, esse é um processo bem simples, mas que pode melhorar e muito o visual dos seus trabalhos. E mais uma vez quero te lembrar de deixar o seu like para eu saber que você gostou de mais esse tutorial. Muito bem, criativo, hoje eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.